Nós já temos aqui esse nosso slogan já com os nossos brasões e vamos logo começar, para não ficar muito longo. O seu navio, ele tem uma coisa chamada ship bodies, tá? Bodies, ou bodies significa corpos. O teu navio é dividido em em um corpo completo dividido em 3 partes, que são conhecidas como corpos mesmo. Então eu tenho um corpo de proa, eu tenho um corpo aqui no meio, a meia nau, e eu tenho um corpo na popa, tá ok? Vamos começar pelo de trás. Afterbody significa afterward body, ou seja, o corpo de popa, o corpo lá de trás, o corpo ali a ré, o corpo lá atrás, o corpo lá a ré, que na verdade é o stern, né? Que é a popa do teu navio, tá ok? Depois eu tenho a parte de vante, conhecida como forward body, que é o corpo de proa, representado pela bow. Bow em inglês significa, não é ball, é bow, que significa proa. E no meio do navio você tem a midships, que fica aquele corpo que tem lá a meia nau, é o centro do teu navio. Então vamos lá. O teu navio ele tem 2 lados, tá? Ele tem um lado, aí, ship sides. Ele tem um lado para a direita e tem um lado para a esquerda. O lado à direita, ele é conhecido como starboard side, tá? Starboard side é o lado direito, mas não existe lado a bordo. Se tem uma coisa que não existe na navegação é lado, só existe bordo. Então o bordo direito da tua embarcação, ele é representado nas lâmpadas de navegação que ficam aqui, ó, nas extremidades das asas, lá da ponte de comando do passadiço. Aqui fica a cor verde e à esquerda fica o bordo de bombordo, conhecido universalmente como port side em inglês. E o lado de boreste, ou o bordo de boreste, é conhecido universalmente como starboard. Ships, parts and locations, que são as partes e locações ou lugares ou acomodações do teu navio. O primeiro é conhecido como bowhead. Bowhead é o bico de proa do navio. Bow cutlery. Bow cutlery é o talha-mar, é aquela parte que corta o mar, tá? E quando chega lá embaixo, que a água bate aqui, forma um bigode para boreste e para bombordo, chamado bow cutlery. O terceiro é bulb, que é o bulbo. Isso daí eu vou fazer um vídeo falando por que criar um bulbo e para que ele serve. Esse max vem de maximum e draft é de calado. O que é calado? É a parte contada da quilha, tá? Na vertical, até chegar à linha de flutuação do navio, a linha d'água, onde que está a água. A tua parte imersa é conhecida como draft, que é o calado. Então, esse é o calado máximo aqui. Freeboard line. Quando você está com o seu navio mergulhado, tá? Essa parte mergulhada aqui, logicamente, ele não afundou, é lógico. Ele fica com uma parte chamada obras mortas, que fica para cima. Isso aqui a gente chama de reserva de flutuabilidade. Então, freeboard line é uma linha da borda livre. Isso daqui é uma borda livre aqui que a gente vai ver, ó, tá? Isso aqui. Essa linha aqui é que representa a borda livre. O que é que ainda tem, digamos, entre aspas, de estabilidade para você não afundar e flutuar legal. Depois eu venho keel. Keel é a coluna vertebral, sabe? Da alçada do navio. Ela vai de proa a popa no sentido longitudinal e é uma peça que, quando ela é feita no estaleiro, a gente diz que vai ter o batimento da quilha. É quando a gente coloca a quilha, mete as cavernas lá, os vaus, as longarinas e forma o esqueleto do teu navio. Keel é a quilha. Esse pontal eu coloquei em português. Pontal nada mais é do que a altura que existe, que vai da tua quilha até o nível do convés do teu navio. É a altura do navio que vai lá do fundo até o nível do convés, chamado point. A carena, pessoal, é a parte que fica mergulhada,
Isso aqui é conhecido como buoyant surface, ou superfície de flutuação, ou superfície de carena. O que fica mergulhado, o que fica molhado, logicamente, a gente chama de carena, porque você vai ver que o que sobra da linha d'água de flutuação até o convés a gente chama de borda livre, e esse preto aí é o costado. Vamos ao outro. Propeller é a hélice, não existe o hélice. Hélice é feminino, propeller. Depois eu tenho rudder, rudder é o leme. E isso aqui, ó, na forma de uma porta, isso aqui é o cadastre, isso daqui é a porta do leme. Desculpa. Voltando lá, a gente aperta aqui. Stern, stern é a popa, a gente pode ver apontando aí. Aí tem o free fall boat, que ou seja, é um barco ou uma balsa ou algo parecido que é de queda livre. E ele foi exonerado, ele foi extinto, acabaram com essa criança aí. Eu não me lembro qual foi o ano. Ele é jogado da popa com os tripulantes, e foi uma maneira que fizeram para substituir a baleeira, mas não deu certo, porque em 2 testes morreram 2 tripulações aí dentro, em 2 barcos. E então acabaram. Que eu saiba, não existe mais free fall boat, barco de queda livre, tá? Eu tenho chimney, ou então o smokestack. Chimney, smokestack, é a chaminé do teu navio. O mainmast é o mastro principal dele. É onde que você tem, onde que tem a carangueja para você achar galhardete, bandeira nacional, bandeira de outros países, e é o mastro principal, porque lá em cima eu tenho o wind sensors, bem na extremidade dele. E o que é que os wind sensors fazem? Os wind sensors, eles são aqueles sensores do vento. É o anemômetro, a biruta e a anemoscópio. O anemoscópio dá a velocidade, a direção do vento, o anemômetro dá a velocidade. E a biruta é um anemômetro que, via de regra, é usada mais em aeroportos, porque a gente precisa ver para onde o vento está indo, para decolar ou pousar. Eu tenho aqui os ship antennas, que são as antenas que eu uso, por exemplo, para GPS. Antigamente tinha o radiogoniômetro, antena do SSAS, do AIS, e por aí vai, porque quando eu tenho uma antena que tem uma envergadura, uma abertura, como do radar, eu chamo de aerial. A do radar é aerial. E essas antenas que tem só aquele bilotinho lá, você chama de antena mesmo, tá? Eu tenho bridge. Bridge é o passadiço do teu navio, tá? É o espaço, a acomodação que tem na ponte de comando, onde os oficiais, os navegadores vão levando o navio para onde querem. É lá que eles manobram com o navio. Aqui eu tenho superstructure. O superstructure é essa superestrutura. É a edificação que basicamente 95% dos navios tem a ré, fica no corpo de popa. É lá que tem as acomodações, onde que o pessoal dorme, come, trabalha e vai por aí. Agora eu tenho ship windows, que no português é conhecido como vigias. O seu navio, ele não tem janela, ele tem vigia, porque você olha lá no olho de boi, que é aquela que é elíptica, né, e fica olhando lá para fora. Mas no inglês você ainda chama as janelas do navio, tá? Aqui eu tenho freeboard. Freeboard é o que dá a tua reserva de flutuabilidade. Isso aqui é conhecido como borda livre. O que você vê aqui, que é contado nesse navio, no costado dele, é o que tu tens de reserva de flutuabilidade para não afundar. O teu navio vai ficar flutuando. Depois eu tenho main deck. Eu marquei só aqui. Main deck, deck é convés e main é principal. É todo esse principal convés que tem no navio. O main deck, que é o convés principal, é o primeiro piso que você pisa quando você adentra uma embarcação, como um navio. Depois eu tenho o forward collision bulkhead. Não existe parede a bordo, tá? O que nós chamamos de parede a bordo, a gente conhece como antepara, que é conhecida como bulkhead. É uma separação feita de ferro, de aço, seja lá o que for. Mas ela separa compartimentos. E a forward collision bulkhead nada mais é do que a antepara de colisão de vante. Se o navio bater, quebrar aqui, ainda tem uma antepara para não deixar passar água para lá, tá? Terminando, temos o forward mast,
que é esse mastro de vante pequenino que está bem aqui, ó. E provavelmente aí, além de uma luz, que é uma luz branca que fica de sinalização do teu navio, geralmente tem uma buzina aqui na ponta dele, na extremidade. Depois eu venho com o winch, que é onde que o oficial de náutica, tá? E os subalternos, os comandados dele trabalham na proa e tem outro lá na popa também. O winch é o guincho, tá? Do navio. Depois eu tenho forecastle. Forecastle ou forward castle é conhecido como castelo de proa. É a área do navio na proa onde que todo mundo trabalha quando precisa. Principalmente manobras de atracar, desatracar e fundear, tá? E o bow que eu não coloquei, você já sabe que bow aqui, ó, também é a proa, mas bow head é o bico de proa. Ainda tem outro para aqui embaixo, chamado Ship Spider G. O que é o Ship Spider G? É uma coisa chamada aranha G. Quem trabalha com isso, basicamente, são aqueles que fazem cálculo de calado e fazem carregamento do navio. Porque o aranha G, ele vai dividir o teu navio exatamente no meio. E a gente tem que saber, a princípio, aonde fica esse ponto no navio, tá? Vamos para cá, para as dimensões do navio agora. Deixa eu ver rapidamente aqui, posso dar uma bisurada, 12 minutos, está ótimo, tá? E o que é que você nota? Eu tenho aqui, olha, se você olhar essa linha que pintou à esquerda, azul, essa seta, lá em cima, ela mede uma altura chamada Total Height. Total Height é a altura total que tem o teu navio, que vai lá da quilha até o último ponto que tem nele ascendente. Chama-se Total Height. Depois eu tenho isso aí. E o que é que você nota? Quando eu puxo isso aqui, conhecido aí, ó, esse comprimento é conhecido por aqui como length overall, significa que é o comprimento total, pessoal. Porque o teu navio, ele tem vários comprimentos e o maior comprimento que ele tem é o total. É o que vai lá do bico de proa, vem caindo direto aqui e é medido até o painel de popa. Porque depois dele eu tenho esse aqui, ó. Vai subindo essa linha, tá? E o que é que eu vejo aí? Uma coisa chamada length between perpendiculars, que inclusive saiu com W. Eu vou tirar aí, mas não tem o W não, que é o LPP. Quando você olha, o que é que você nota? Vem dessa seta aqui, ó, lilás roxa, que está tangenciando o bulbo, né? O bulbo, está tangenciando o bico de proa aqui, desculpa, deixa eu ver se eu encontro. O bico de proa até aqui e vai até lá. Então isso é a distância entre as perpendiculares, porque entre a linha roxa que pega o bico de proa, que geralmente é mais proeminente aqui fora, eu meço até lá, eu tenho o comprimento total, que é o length overall, tá? Depois o que é que eu tenho que surgiu aí? Eu tenho isso aqui conhecido como point, que é o pontal, a altura que vai da tua quilha até o piso do teu convés, tá ok? Contado pela superfície interior dele. E finalmente eu tenho aqui o que a gente chama de maximum draft. Isso aí determina o calado máximo do teu navio. Isso quer dizer que um navio desse tipo, que com certeza deve ser um graneleiro pelo design dele, ele só pode mergulhar a princípio até esse corpo todinho que eu tenho aqui de carena, olha, cor de vinho, marrom praticamente, tá? A princípio, mas muitas vezes passa e vai até o preto, um pouquinho acima, certo? E aqui eu tenho o freeboard que nós vimos anteriormente, que é a borda livre, certo? E finalmente, acabando a nossa aulinha aqui, tá? Eu vou colocar primeiro as setas para adiantar o nosso lado, tá bom? O amigo de vocês, Roberto Andrade, veio primeiro, tá? É o draft. Draft é a altura que vai lá da quilha do teu navio, aonde que está a quilha do teu navio mergulhada, exatamente até o nível da água, onde que passa uma linha chamada linha de flutuação. É aquela água que quando você olha pela mura do navio lá para o mar, você vê ela batendo no casco. Ela é conhecida como linha de flutuação. Então isso é o calado do teu navio. Eu tenho aqui a freeboard, o que sobra do calado e fica sobrando para a parte do convés. Eu tenho a freeboard, que é a borda livre. Depois eu venho aqui à esquerda com a waterline,
que é a linha de flutuação, onde que a água está batendo no teu naviozinho lá fora, e tenho aqui o que? O pontal, que vai da parte da superfície interna do último piso que tem lá, vai daquele ali até o nível do convés na parte interna pela superfície interior. Tá ok, pessoal? Finalmente, eu tenho aqui os meus endereços que vocês já conhecem. Eu vou dizendo para vocês um até breve. Muito obrigado pela atenção dispensada.